Daí, pessoal, mais uma resolução. O gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa, expressos em R$ 1.000.000, no decorrer dos meses de um determinado ano. A empresa obtém lucro quando a diferença entre receita e despesa é positiva e tem prejuízo quando essa diferença é negativa. Qual é a mediana em R$ 1.000.000 dos valores dos lucros apurados pela empresa esse ano? Bom, e aí eu tenho o gráfico, né, de cada mês com o valor em milhões de reais ou em R$ 1.000.000 a respeito da receita e da despesa. A receita com a barra mais escura e as despesas com a barra na cor mais clara. Bom, aí ele diz que a empresa obtém lucro quando a diferença entre receita e despesa é um valor positivo. Ou seja, quando é que eu tenho lucro? Logicamente, quando a receita, né, o valor de entrada, o que é recolhido, é maior do que o gasto, maior que a despesa. Aí eu tenho lucro. E aí, então, isso significa lucro. E aí eu quero a mediana entre os valores dos meses que se obteve lucro. Então, a primeira coisa que eu devo marcar e identificar os meses em que nós tivemos lucro. Então, significa que receita deve ser maior que despesa, ou ainda a coluna que é escura deve ser maior que a coluna que é clara. Isso eu observo para começar no mês de janeiro. Eu tenho aqui uma coluna escura maior que a coluna clara. Então aí eu estou tendo lucro. No segundo mês de fevereiro já não aconteceu isso. Aqui é prejuízo. Então fevereiro não. Março de novo eu tenho lucro. A barra escura está maior. Abril não tenho lucro. Maio eu tenho lucro. A barra escura está maior. Aqui em junho lucro novamente. A escura está maior. Julho também a escura está maior. Em agosto não. Olha, observa que a escura está mais baixa aqui do que a clara. Então isso é mês de prejuízo. Em setembro, de novo, eu tenho lucro, né? A barra escura maior. Outubro, prejuízo. Novembro, lucro novamente. E dezembro, mais uma vez, eu tenho lucro. E agora, então, eu vou fazer a lista dos valores de lucro. E aí diz, né, que o lucro é dado pela diferença entre receita e despesa. Então, eu vou pensar aqui, ó, eu posso fazer por contagem. No mês de janeiro, eu vou colocar aqui, então, os meses. Ó. Eu tenho janeiro, fevereiro não. Eu tenho março. Abril, prejuízo, eu pulo e vou para maio. Depois eu tenho junho também com lucro. Julho, de novo lucro. Agosto é prejuízo. Eu pulo agosto e vou para setembro. Outubro é prejuízo, eu pulo outubro, vou para novembro. E dezembro também é lucro. Novembro, dezembro. E agora na tabela eu vou buscando o valor de cada um. Mas lembra o valor do lucro. Então pensa comigo. Ó. Aqui eu tenho um lucro de 3 milhões. Eu tenho 3 linhas acima. Olha só aqui. Ó. Eu tenho aqui ó, 1, 2, 3 linhas. Ou seja, do 3 até o 6. Então eu posso fazer essa diferença, né? 6 menos 3. Ou eu posso contar aqui, ó, 3 linhas de altura de diferença. Tanto faz. O que importa é que eu encontro para janeiro 3 milhões. 3 unidades de milhão. E em março, que é o outro mês, eu tenho aqui só uma linha, ó, de 2 até 3. Então, eu obtive só 1 milhão de lucro. Em maio, aí eu pulo, vou para maio. Aí maio ó, é tudo isso que é o meu lucro. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 5 níveis, 5 camadas. Justamente a diferença desde 1 até o 6. Eu sei que de 1 até 6 me dá uma diferença de 5. Então, maio, 5. Em junho, eu tenho aqui ó, 3 linhas. Eu tenho a diferença de 2 até 5. De 2 até 5 são 3 de diferença. Então, eu tenho em junho aqui 3. Em julho, eu tenho 2 camadas, aqui ou 2 linhas. Ó, 2 unidades de milhão, desde 4 até o 6.
Então, em junho eu tenho 2 milhões. Em setembro eu tenho aqui 4, olha só. Eu tenho aqui, ó, uma camada, aqui outra 2, 3, 4 camadas. Justamente é a diferença entre 3 e 7. A diferença entre 3 e 7 resulta 4. Em novembro eu tive apenas 1 milhão, olha só. É só uma camada, é do 7 até o 8. Tem um lucro aí de 1 milhão. E dezembro eu tive aqui 1, 2, 3, 4 camadas. Ou seja, a diferença que vai desde o 2 até o 6. Realmente, dos 2 até o 6 eu tenho 4 de diferença. Bom, e eu vou calcular a mediana. Lembra que mediana é o termo central quando a quantidade é ímpar. Vou colocar aqui um resumo para ti, ó. Quando a quantidade de termos é uma quantidade ímpar, a mediana é o termo central. Eu tenho uma mediana exposta, né, explícita, dentro da distribuição. Termo central. E, inclusive, eu posso localizar a posição desse termo central fazendo, somando 1, né, pegando a quantidade de elementos, somando 1, para que essa quantidade vire par, já que eu tenho uma quantidade ímpar, e aí divido por 2. Fazendo isso, eu obtenho a posição da mediana, quando a quantidade é ímpar. Bom, quando a quantidade é par, que é o caso do exercício. Como assim? Bom, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 anotações, eu tenho 8 valores, 8 lucros, portanto é uma quantidade par. Quando a quantidade é par, como é que eu encontro a mediana? Bom, daí eu faço a média dos dois termos centrais. Então, eu não terei um único termo central. Tenho 2 termos centrais. Eu somo os dois e divido por 2. Faço a média. A média dos 2 termos centralizados. E como que eu encontro a posição deles? Bom, eu faço n sobre 2. Quantidade de par eu consigo dividir por 2. N sobre 2 vai me dar aqui, ó, o primeiro termo deles, o primeiro central. E se eu somo mais 1, aí eu tenho o próximo. Vou colocar aqui, ó, n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Quer dizer, é o próximo. Então, aqui eu tenho o segundo elemento central. E a partir desses dois, eu faço a média, ou seja, somo os valores dividido por 2. Tá? Então, aqui tem um resuminho de como eu encontro a posição da mediana. Lembrando que a mediana está relacionado com uma situação posicional de centro da distribuição. Ok. Então, indo nesse raciocínio, eu posso me enrolar aqui e fazer a média desses dois. Olha só, porque esses dois termos aqui são os centrais. Eu tenho 1, 2, 3 antes dessa dupla e 1, 2, 3 depois dessa dupla. Então, 3 e 2 são os termos centrais. E aí, eu fazendo a média de 3 e 2, 3 mais 2, 5, 5 divide por 2, isso me dá 2,5. Eu tenho a resposta, inclusive, não, até nem tenho a resposta, olha só, ele foi de certa maneira bonzinho e não colocou 2,5. Então, o aluno que cometer esse tipo de erro, ele vai ser beneficiado pela ausência dessa alternativa aqui, 2,5. Ele vai calcular isso, vai perceber que não tem para marcar. Então, de certa maneira, ele vai perceber, pô, alguma coisa eu fiz de errado, vou ver o que eu errei. E aí, ele refletindo sobre isso, vai lembrar, vai perceber que para eu calcular a mediana, é necessário que eu tenha o termo central ou a média dos termos centrais a partir de uma série ordenada. Então, eu preciso primeiro aqui, ó, ordenar esses elementos em ordem crescente ou decrescente. Então, eu vou escolher o formato crescente, eu começo com o valor menor, que é 1. Aí, nota que esse 1 aqui eu já tenho. Aqui eu tenho um outro valor de 1, então tem que repetir. Então, 1 e 1. Depois eu tenho 1, 2. Aí eu tenho depois um 3. Olha aqui, ó, 3. Aí eu tenho outro 3. Depois eu tenho um 4. Depois eu tenho um outro 4, que é esse aqui. E por fim, o último, que é o 5.
Agora eu ordenei os valores dessa distribuição. E agora sim eu vou fazer a média dos centrais. A média dos centrais, ó, esses dois aqui são centrais, que é o quarto termo e o quinto. E justamente eu posso usar esta regra, ó, metade, n sobre 2, metade de 8 é 4, então eu vou usar o quarto termo. E diz que é n sobre 2 mais 1, quer dizer, o próximo é o quinto termo. Então, na realidade, eu preciso fazer a média entre o quarto e o quinto termo. Intuitivamente, eu já percebo que os dois são centrais, o quarto e o quinto. Mas se eu tenho uma distribuição maior, com mais elementos, isso não fica tão claro. Eu não consigo perceber tão claramente quem são os dois centrais. E aí é nesse caso que eu recorro, né, eu posso recorrer a esta situação aqui, a esta determinação para eu saber quem são os termos centrais, ok? Nesse caso, intuitivamente, eu percebo aqui que é o quarto e o quinto. Ou então, uso a regrinha, né? N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. Bom, então eu preciso fazer a média desses dois centrais, e quarto e quinto termo. Então, a partir desses dois, eu vou fazer a média. Então, a mediana surge da média dos dois, 3, mais 3 divide por 2. 3 mais 3 é 6, divide por 2 é 3. E a mediana, então, resulta o valor 3, alternativa D, ok? 3 milhões de reais. Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.